Corinthians e Boca abrem as oitavas de final da Libertadores nesta terça, repetindo os confrontos da primeira fase, onde o Corinthians venceu e bem na Neoquímica Arena por 2-0 e depois houve empate na Bombonera, onde o Corinthians teve dificuldade, saiu ganhando, mas tomou o gol de empate. O Cantillo acabou sendo expulso, inclusive pegou 2 jogos de suspensão e não poderá jogar com o Boca nesta terça-feira na Neoquímica Arena. Para mim, o Corinthians é favorito, mesmo que o Vitor Pereira tenha alguns problemas aí para escalar o time. O Maicon é um desfalque realmente muito considerável, né? De repente, a ausência do Cantillo também, talvez ele tenha que colocar o Rony ao lado do Queiroz. O Queiroz saiu com desconforto muscular no jogo contra o Santos. O calendário aperta para todo mundo, né? E aí o Vitor Pereira, aos poucos, vai se virando com o que tem, vai receber aí reforços na janela do meio do ano, principalmente e provavelmente o Yuri Alberto, que é um grande reforço. Mas com a realidade atual, eu ainda vejo o Corinthians superior ao Boca Juniors, né? O Boca que perdeu na sexta-feira para o União Santa Fé por 2-1 na quinta rodada do Campeonato Argentino, mas escalou um time misto, um misto frio até, para deixar a força máxima do Batalha para essa abertura das oitavas de final. Mas é o Boca, né? Isso eu acho que a gente não pode nunca deixar de enaltecer. Mesmo que no jogo da fase de grupos aqui em São Paulo, o Corinthians tenha passado por cima do Boca, depois o Boca deu uma ajustada, resolveu alguns problemas internos entre o Batalha e o Riquelme, que é o gestor esportivo, e aí o Boca melhorou e chegou até a ganhar a Copa Argentina, o torneio do seu país, e agora chega com um pouco mais moral para enfrentar o Corinthians. Ainda assim eu vejo o Corinthians favorito, mesmo que tenha que decidir na Argentina. No jogo contra o Santos, por exemplo, o Vitor Pereira deixou o Willian e Juliano no banco, quando poderia ter começado com os dois. Ele tem preferido realmente mexer menos cada vez mais na equipe, mas dessa vez ele mexeu bastante, então ele centralizou todo o seu pensamento no jogo contra o Boca Juniors. O Gustavo Mantuan, que é um menino que pode entrar no negócio do Yuri Alberto aí com o Zenit, é uma afirmação e é um jogador que foi realmente que teve uma afirmação e um crescimento com o Vitor Pereira, e aí é mérito do técnico e da comissão técnica. O Piton está jogando bem também como uma boa alternativa na lateral esquerda. O Raul se firmou como zagueiro. O João Vitor provavelmente jogue nesta terça-feira. O Fagner começa, então Cássio, Fagner, João Vitor, Raul e Piton. Bem provável que seja assim. O Duqueiroz tendo condição, mais aí por característica, Duqueiroz, Rony. E aí, Juliano, bem provável. Willian, Roger Guedes e Mantuan. Imagino que seja essa a formação do Corinthians para começar a partida. Corinthians, para mim, favorito 10 anos depois da grande decisão, quando o Corinthians foi campeão da América, com o Romarinho empatando o jogo lá na Bombonera, e os 2-0 com o Emerson Sheik aqui no Pacaembu, no jogo que eu estava presente. 10 anos depois, o que mudou? Aumentou até uma certa rivalidade entre os dois, culminando naquele roubo do Carlos Amarilha apitando o jogo entre Corinthians e Boca no ano seguinte, aqui em São Paulo, onde o Corinthians tinha tido um problema com o sinalizador e ali a Conmebol massacrou o Corinthians, matando o Corinthians no apito. As coisas mudaram. Existe uma certa rivalidade, sempre que há esse tipo de confronto a gente espera grandes jogos. Mas para mim o Corinthians tem toda a condição de passar pelo Boca, até vejo com um pouco de favoritismo nestes confrontos.